E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a segunda parte do capítulo 1, do volume 13. Além, é claro, de um importante aviso que não poderia faltar em Overlord. Se você não tem estômago para aguentar cenas fortes, assista por sua conta em risco, e não me culpe depois. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa com Neia, se dirigindo ao quarto do Rei Bruxo. Ela pegou a bolsa amarrada em seu cinto, e bebeu a água que estava dentro. A água não era das melhores, mas serviu para diminuir a acidez que borbulhava, e subia de seu estômago à sua garganta, causando-lhe queimação. Todavia, a raiva ainda permanecia no peito de Neia, e sua face estava pálida. Ela lembrou da cena que agitou seu estômago, uma cena que ela não poderia esquecer mesmo se quisesse. O exército semi-humano tinha cercado a cidade por 3 dias inteiros, mas ainda não tinham atacado ou tentado negociar, simplesmente deixavam o tempo passar. Mas hoje, os semi-humanos trouxeram os prisioneiros do Reino Santo para a parte de fora da muralha do distrito de Lois, onde Neia e os outros estavam. Se eles tivessem arqueiros habilidosos e Magic Caster presentes, eles deveriam ser capazes de atacá-los, mas infelizmente, não tinham ninguém assim em mãos. Neia estava confiante de acertar os semi-humanos, se usasse o arco do Rei Bruxo, porém, lançar um ataque imprudente poderia provocar um ataque total. Isso levaria a uma batalha de 10.000 contra 40.000, e eles ainda deveriam abrir os portões da cidade, se desejassem salvar os prisioneiros. Assim, uma vez que os portões fossem abertos, as forças semi-humanas com certeza iriam avançar como uma avalanche. Tal coisa não podia ser permitida de acontecer, então tudo o que podiam fazer era ficar parados e assistir. Haviam menos de 20 prisioneiros, sendo eles, homens e mulheres, adultos e crianças, mas sem idosos entre eles. Todos os prisioneiros estavam sem roupas, e cobertos com cicatrizes e machucados. Na mesma hora que as pessoas reunidas do Reino Santo começaram a pensar se os prisioneiros tinham sido trazidos como uma garantia para algum tipo de negociação, uma tragédia se iniciou. Os semi-humanos massacraram os prisioneiros. Um semi-humano que parecia ter 3 metros de altura cortou a cabeça de um prisioneiro, e então, segurou a cabeça em uma posição invertida. Neia podia ver claramente como a terra ficou embebida de vastas quantidades de sangue vermelho fresco derramada. Em seguida, os semi-humanos começaram a cortar os corpos dos prisioneiros, como se fossem açougueiros. Neia tinha visto seu pai processar a carcaça animal antes, contudo, a visão desse tipo de coisa acontecendo com seres humanos tinha dado um forte golpe no psicológico dela. Então, depois disso, os semi-humanos comeram os prisioneiros um após o outro, enquanto ainda estavam frescos. A parte mais cruel tinha sido assistir como algumas pessoas foram comidas vivas, e mesmo agora, Neia ainda ouvia uma criança chorando, e o som de suas entranhas sendo dilaceradas, enquanto um semi-humano mastigava sua barriga aberta. Mas graças a Gustavo ter sido sábio o bastante para impedir remédios de aparecer, sob o pretexto de proteger o príncipe, conseguiram evitar uma tragédia ainda pior. Pois do contrário, certamente ainda estariam lutando, se remédios tivesse visto tal cena. Neia respirou profundamente, e se forçou a tomar outro gole de água. Ela ouviu dizer que se sentiria melhor se vomitasse, enquanto estivesse enjoada, mas devido ao fato de que ela estava indo aos aposentos de Sua Majestade, seria muito desrespeitoso chegar com o fedor de vômito ao seu redor. Depois de verificar a si mesma várias vezes, Neia ficou em frente à porta dos aposentos do Rei Bruxo. Não havia ninguém em ambos os lados da porta, já que com a cidade cercada pelos semi-humanos, não havia ninguém poupado para proteger, ou melhor, ficar de olho no Rei Bruxo. Neia bateu na porta, se apresentou, e pediu permissão para entrar. Ao receber a permissão, Neia entrou quietamente. No quarto havia mobília simples, já que os semi-humanos haviam destruído a maior parte, mas mesmo assim, ainda haviam mais do que em qualquer outro quarto na cidade. Ainz estava de pé, com suas costas viradas para Neia, enquanto olhava para fora através da janela. Ele diz parecer estar bem caótico, do lado de fora, devido ao fato dele ter visto várias pessoas correndo para todos os lados. Ainz continua dizendo que a cidade foi cercada por 4 dias, mas esse havia sido o momento mais barulhento, desde o primeiro dia, o que significaria. Ainz pergunta a Neia se isso era um sinal de que o inimigo estava se preparando para atacar. Ainz havia mostrado que não tinha a intenção de participar da batalha, simplesmente ficando em seu quarto sem incidentes. Ele nem ao menos compareceu nas reuniões estratégicas, quando o exército semi-humano começou a se espalhar em volta da cidade.
Naturalmente, a liderança do Exército de Libertação não estava feliz com isso, mas eles acharam muito difícil perguntar qualquer coisa ao rei bruxo, após ele os perguntar se não seria ruim para o futuro se o rei de outra nação se intrometesse em seus negócios. Por isso, Neia foi ordenada a participar de várias reuniões, em seu lugar, sendo esse o plano do Exército de Libertação, compartilhar o que sabiam ao rei bruxo, o que Neia também aprovou. Porém, isso fez com que Neia testemunhasse a tragédia que se desenrolou mais cedo. Neia responde, dizendo que os semi-humanos não fizeram qualquer movimento, mas que talvez eles tivessem tentado mostrar suas forças, então suas posições foram deslocadas um pouco. Ainz a pergunta se nesse caso, o show iria continuar por mais algum tempo. Pois então, os semi-humanos estariam tentando abalar as tropas, enfraquecendo a moral deles, e pensando nisso, Ainz pergunta se eles poderiam vencer essa batalha. Neia desejava fortemente dizer que não, pois primeiramente, havia uma vasta diferença de forças, além de que os humanos contavam apenas com 10.000, enquanto os semi-humanos contavam com 40.000. Entretanto, 10.000 humanos era apenas figurativo, pois incluía idosos e crianças, além de feridos, tanto fisicamente quanto mentalmente, fora a fadiga da qual sentiram nos campos de prisioneiros, que ainda não se recuperaram. Enquanto os defensores tipicamente possuíam a vantagem durante um cerco, isso só aplicava quando ambas as forças estavam equilibradas. Se alguém comparar um semi-humano mediano com um humano comum, o último era tão fraco que comparar ambos era um ato ridículo. No máximo, as únicas pessoas que podiam encarar de forma igual um semi-humano eram os paladinos, os sacerdotes e os soldados profissionais, mas eles não tinham muitos desses, e comparar com o exército de 40.000 que eles estavam encarando agora, era como tentar apagar a chama de um dragão com um balde de água. Ainda assim, não se podia dizer que era uma batalha impossível de vencer. Havia uma pessoa que podia bater de volta nas hordas do semi-humano, por ela mesma, mesmo sem contar a ajuda do rei bruxo. Assumindo que a exaustão física e acertos de sorte do inimigo não eram um fator, a paladina mais forte do Reino Santo, Remédios, podia enfrentar 40.000 semi-humanos medianos e matar todos eles. Contudo, não se podia dizer que não haviam indivíduos poderosos no exército semi-humano que conseguiriam enfrentar Remédios de igual para igual. Na verdade, era muito provável que havia um desses lá fora. Neia lembrou do semi-humano rei que governava essa cidade anteriormente, o grande rei Buzer. Enquanto o rei bruxo matou ele, como se não fosse nada mais que uma pilha de lixo, isso era simplesmente porque o rei bruxo era incrivelmente forte, mas para eles, Buzer ainda era esmagadoramente forte de sua maneira. Neia não poderia vencê-lo, não importando o quão duro ela tentasse. Reis semi-humanos como aquele, deviam serem iguais em força a Remédios, ou talvez até mesmo superiores. Neia estimava que todos eram muito fortes, então, ela não podia julgar precisamente o que viria a acontecer numa luta entre dois seres tão poderosos. Além do mais, de um ponto de vista prático, a exaustão física deveria ser considerada. Não importa o quão forte alguém seja, ninguém podia escapar do espectro da fadiga. Magia podia brevemente diminuí-la, mas a fadiga continuaria a se acumular. Ou seja, depois de matar um exército de 10.000, Remédios ainda poderia ser atacada por um momento de exaustão e fraqueza, e ser morta por um mísero semi-humano mediano. A quantidade era uma qualidade, de certa forma. No entanto, havia um ser que poderia inverter essa lógica, e assim, os olhos de Neia se voltaram para o grande governante diante dela, que ainda continuava de pé de costas para ela. Neia o via como a força absoluta, uma entidade que ultrapassava esse mundo. Neia encarou suas costas magnificente, então, ela finalmente percebeu que ainda não havia respondido à pergunta de Sua Majestade, e por isso falou apressadamente. Ela diz não ter certeza, mas por seu pânico, ela acabou exclamando mais alto do que o normal, o que a fez corar de vergonha. Ela continuou, em um tom normal, dizendo que faria seu melhor para descobrir. Ainz aparentou estar inteiramente imóvel sobre isso, e continuou perguntando outra questão. Ainz diz entender, e a pergunta, se ela descobriu algo sobre o inimigo, e se ela verificou a presença de Jadalbaoth. Neia responde que a situação na linha de frente ainda não mudou nos últimos dias, e que ainda não avistaram Jadalbaoth entre as forças semi-humanas. Ainz diz que isso torna as coisas mais difíceis, e que poderia ser muito difícil para ele ajudá-los nessa defesa, pois ele precisava reabastecer a mana que gastou, afinal, o plano do inimigo poderia ter o intuito de privá-lo de sua mana, por isso, ele deveria pensar, antes de decidir como agir. Neia concorda, e diz que todos estão em plena ciência da opinião de Sua Majestade.
Durante a reunião estratégica, alguém disse que alguém parecido com Jadalbaoth tinha sido avistado, mas quando Neia falou que eles deveriam ter certeza, a pessoa respondeu imediatamente que era provavelmente um engano. Dado pelo clima na sala, era óbvio que todos os presentes, com a exceção de Neia, estavam planejando envolver o rei Bruxo na luta, espalhando falsos relatórios da presença de Jadalbaoth. Neia achava que mesmo se eles desprezassem os mortos-vivos, mentir para o rei de uma nação, apenas significaria que eles não tinham integridade para falar. Ela se perguntava se, mesmo que fossem forçados a estar em apuros, não seria certo exibir tal resolução, para alguém que devia ser respeitado. Ainz novamente a pergunta, se nesse caso, o que ela diz da movimentação dos semi-humanos. Ela responde, dizendo que os semi-humanos estavam anteriormente aglomerando no portão oeste, mas começaram a espalhar suas forças, e até mandaram algumas tropas para o outro portão, no caso, o portão leste. Neia diz que eles acreditam que eles estão fazendo seu movimento, por estarem preparando um cerco, ou... Ainz a interrompe, perguntando se em outras palavras, já se passou tempo suficiente para eles terminarem de construir armas de cerco. Ainz diz ser uma coisa boa, provavelmente, afinal, o inimigo não estava tentando deixá-los famintos. Neia não sabia dizer se era uma coisa boa ou ruim, mas eles não poderiam fazer nada, caso os semi-humanos tentassem deixá-los famintos. Se os semi-humanos atacassem, então eles seriam prontamente aniquilados, devido à vantagem esmagadora da oposição em força militar. Porém, se eles lutassem de trás da proteção das muralhas da cidade, não seria uma batalha desigual. Mas claro que isso era meramente ir de probabilidades incrivelmente ruins para probabilidades não tão ruins. Neia então diz que talvez seja devido ao fato dos semi-humanos não terem conhecimento da situação atual dos suprimentos que eles possuíam. Por isso, era provável que os semi-humanos não ligavam para uma pequena cidade como essa. Mas a Isa responde que os semi-humanos haviam conquistado a linha de fortalezas que eles viram ao entrar no Reino Santo, então seria razoável para eles segurarem uma cidade como essa, de baixa consideração. Ainz faz uma pequena pausa, e então continua, dizendo que se eles derem trabalho aos semi-humanos, durante a defesa, e fazê-los sentir que o cerco seria uma desvantagem, isso terminaria com a batalha. E só depois disso, que eles iriam ter uma guerra difícil pela frente. Para Neia, parecia que Sua Majestade acreditava que eles teriam que ganhar esta batalha invencível, antes da verdadeira luta começar. Ela pergunta a Sua Majestade qual era sua opinião, de como ele pensava que a situação se desenvolveria. Ainz responde que honestamente não sabia, mas podia ser dito que eles perderam ao serem forçados a ficar entre um cerco como esse. Pois, cercos tipicamente ocorrem sob o pretexto de que os reforços iriam chegar. Sendo assim, o inimigo estava operando sob uma condição desvantajosa, como um limite de tempo. Todavia, eles estão simplesmente defendendo uma cidade em território inimigo, e as chances de vitória eram desesperadamente pequenas. Neia diz que eles ainda assim conseguiram enviar os nobres libertados para o sul, então, não poderiam dizer com certeza que a ajuda não chegaria. Mas mesmo dizendo tais palavras, Neia sabia em seu coração que eles não poderiam contar com reforços. O exército do sul precisaria atravessar o exército semi-humano bloqueando o caminho para alcançar a cidade, e mesmo se fizessem isso, ainda havia um exército de 40.000 semi-humanos para enfrentar. Lutar batalhas repetidamente seria um grande esgotamento da força de combate. Abandonar as 10.000 pessoas nessa cidade seria uma decisão mais sábia. Ainz de ser algo bom, mesmo que também não acreditava nisso, porém Neia sabia que isso já era esperado, pois dadas as circunstâncias, quem poderia virar o jogo sem sacrificar ninguém? Neia dissipou a noção subindo em sua cabeça, e então falou. Dizendo que Sua Majestade estava aqui para lutar contra Jadalbaoth, então, gastar sua mana com outros assuntos, diminuindo suas chances de vitória, não seria permitido. Ainz diz que iria demorar um tempo para lançar novamente o feitiço de teleporte que usou nos orcs, mas ainda podia usar outro que ele ocasionalmente usou para retornar para sua nação outras vezes. Assim, levar algumas dezenas com ele não seria um problema, mas ele achava que Neia não poderia decidir sobre quem enviar, e nem iria. Neia diz estar agradecida por seu entendimento. Ela achava que talvez seria uma ideia melhor pedir a Sua Majestade para fugir com Caspond, mas esse movimento teria seus próprios deméritos. Quando um rei de outra nação estava disposto e comprometido a enfrentar um terrível demônio, ter um membro da família real de seu lado, vergonhosamente implorando para ser tirado do campo de batalha, seria totalmente desonroso. Enquanto Neia estava considerando essa informação, Ainz finalmente se virou para ela. Os pontos vermelhos de suas órbitas vazias olharam diretamente para Neia.
Enquanto eles assustavam ela anteriormente, ela se acostumou com eles, e até chegou a sentir que eles eram um tanto quanto charmosos. Ainda de ser isso o que achava. Eles terminariam em uma confrontação com as forças inimigas, graças à estupidez da liderança do Exército de Libertação. Pois essa situação não poderia ser mudada com os esforços de uma simples escudeira. Então, Ainsa pergunta por que ela não se foca em sua própria segurança, do que na segurança de todos, pois ela deveria entender que sua nação, reino de Ainsa, aceitaria sua fidelidade, se ela estivesse disposta a dá-la. Pois considerando que ela havia sido treinada como uma paladina, ele tinha certeza de que ela conseguiria exercitar completamente seus talentos em sua nação. Isso deixou Neia confusa, sem saber como responder. Enquanto ela era grata por sua majestade se preocupar com ela, Neia tremeu de medo em considerar no que poderia perder, se ela aceitasse a proposta do rei bruxo. O espírito de devoção que seus pais tinham demonstrado, seu amor pela sua cidade natal. Ela talvez nunca retornaria à nação em que nasceu. Haviam diversas memórias dos amigos que ela teve, e muitas coisas circulavam na frente dos olhos de Neia, e elas desapareceriam uma após a outra, mas entre elas havia algo que ela se recusava a destruir. Isso permaneceu até o fim. Em outras palavras, a coisa mais importante. Ela era um membro da Ordem dos Paladinos. Enquanto ela ainda não sabia o que era justiça, isso era a única coisa que podia falar com seu peito inflado, e sua cabeça alta. Ela diz estar profundamente grata pela indulgência de sua majestade, mas que era uma cidadã do Reino Santo, e sentia que estava obrigada a salvar tantas pessoas quanto pudesse. Isso era porque ajudar os necessitados, salvar aqueles que estão sofrendo, era senso comum. Ainz subitamente parou de se mover, como se estivesse congelado. Ainz murmurou para si mesmo, e então acariciou seu queixo. Parecia que as palavras de Neia tinham atingido um sentimento nele, porque ele estudou Neia mais uma vez. Isso era apenas uma observação descartável, mas Neia estava se mexendo inconfortavelmente. Ele pergunta, dizendo estar correto em dizer, que quando os semi-humanos atacarem, ela se posicionará próximo ao portão oeste, do lado esquerdo da cidade, mas que esse era um lugar perigoso, e contar com ele para salvá-la seria um erro. Neia responde saber disso muito bem. Ela era habilidosa com o arco, e já que ela foi ordenada a ficar no meio de toda a ação, não haviam dúvidas de que ela seria morta em batalha. Porém, ela se preparou mentalmente para sua morte, já que estaria indo para o campo de batalha. Ela mordeu seus lábios finos, e olhou sua majestade nos olhos. Vendo o olhar de Neia, Ainz murmura que era como os olhos dele, no caso Gazef, pois ele gostava desse olhar nos olhos dele. Os murmúrios de sua majestade fizeram Neia corar. Enquanto o rei bruxo não queria dizer nada com essas palavras, era bem impactante ouvir alguém que você respeita dizer que gosta de você. Ainz diz que nesse caso, iria emprestar várias coisas, que ela poderia fazer um bom uso delas. De repente, algo gigante apareceu no ar. Ela pensou a mesma coisa, quando sua majestade tinha produzido o arco na carruagem. Ela achava que magia era realmente surpreendente. Neia viu o item mágico, uma armadura de corpo, que teria saltado para fora do nada. Era uma armadura de corpo, com a aparência de uma concha verde. Era a armadura que o grande rei Buzer tinha usado. Ela queria dizer se isso era, mas Ainsa interrompe, dizendo que essa armadura seria útil, pois poderia garantir sua segurança. Neia pensou que a armadura era grande demais para ela, ou melhor, suas dimensões seriam consideradas exageradas, apenas para um ser humano. Porém, pelo que Neia sabia de armaduras encantadas, não seria um problema se ela experimentasse. Armaduras ordinárias precisavam ser alteradas por um ferreiro, para se tornar adequada para o tamanho do usuário. Contudo, ainda havia um limite nas alterações que poderiam ser feitas. Sendo assim, armadura grande como essa, não podia ser simplesmente readequada o suficiente para caber. Mas isso era diferente para as armaduras mágicas, pois qualquer um poderia vesti-la, independente de gênero ou raça, já que não havia nenhuma restrição especial para usá-la. Se as mudanças não fossem drásticas, a armadura automaticamente seria ajustada, na forma adequada ao usuário. Alguém até poderia vestir um gigante, com uma armadura do tamanho de uma unha. Mas quanto à durabilidade da armadura mágica, ela variava de acordo com os materiais que era feito, e suas qualidades. Uma armadura de corpo, do tamanho de um anel seria facilmente danificada se fosse submetida a feitiços, ácidos ou equipamento, ataques de separação, e isso iria reduzir bastante a potência dos encantamentos dela. Mesmo assim, a armadura de Buzer era provavelmente bem resistente, dado seu tamanho. Nisso, Ainz disse que, além disso, gostaria de emprestá-la mais 3 coisas. Ainz pessoalmente entregou esses itens a Neia, dizendo ser uma coroa, manoplas e um colar, e que alguns deles poderiam ser redundantes, como seu equipamento pessoal.
Neia diz não ser de forma alguma, já que ela não tinha nenhum item mágico desde o começo. Ainz diz ser bom, e que agora iria explicá-la como usá-los. A coroa, Krovnofiron viu, algo como coroa da vontade de ferro. Como o nome sugeria, defende a mente do portador de algum charme feário ou ataques mentais. Ainda assim, mesmo dando imunidade contra ataques mentais, ela poderia apenas reforçar a resistência do usuário contra tais ataques. Ela também negava efeitos mágicos negativos. As manoplas, Gauntlets of Archery, algo como manoplas de tiro com arco. De todos os feitiços do mundo, haviam alguns que só podiam ser usados se o portador possuísse habilidades de tiro, que foi a razão de Ainz em fazer esse item. Porém, ele tinha abandonado esses feitiços depois de fazer esse item, então as manoplas eram inúteis para ele, e estavam enfraquecendo no armazém até agora. E por fim, o colar, encantado com um feitiço de terceira aba, é a vir recover. Recuperação pesada. Mana era consumida para ativar a habilidade, enquanto alguém poderia usar indefinidamente. Dependendo da quantidade de mana possuída, era consumido muito mais poder mágico do que lançar o feitiço diretamente. Então, devido às reservas de mana escassas de Neia, seria melhor considerar esse item como um item de uso único. Portanto, ela teria que pensar cuidadosamente quando for usar, para fazer uso da melhor forma possível. Esse item não parecia ser feito pelo Rei Bruxo, ou seus iguais. Ele simplesmente pegou ele com sua aparência atual e comprou de algum lugar. A um olhar mais próximo, de fato, revelava que possuía um belo acabamento. Parecia uma deusa, segurando uma esmeralda, sendo uma arte bem atraente. Neia olhou para esses itens valiosos, então balançou a cabeça recusando. Ela se desculpa, dizendo que não poderia aceitá-los. Neia sabia que os itens mágicos oferecidos por Sua Majestade definitivamente seriam equipamentos da melhor qualidade. Porém, ela se perguntava o que aconteceria se ela morresse enquanto usasse eles. Tais itens iriam cair nas mãos de semi-humanos e terminaria dando forças a eles. Mesmo se eles não caíssem nas mãos dos semi-humanos, o que aconteceria se o corpo dela desaparecesse no caos da batalha e os equipamentos sumissem com ela? Nesse ponto, Neia já tinha o arco que o Rei Bruxo tinha concedido a ela, então como ela podia ficar descontente com isso, e emprestar mais coisas dele? Neia até pensou se deveria retornar o arco para Sua Majestade antes de ir para a batalha. Ainz pergunta o motivo, dizendo se esses itens não seriam úteis quando a luta começar. Afinal, ela era um tipo de guerreira que tinha falta de mana, então talvez nem conseguisse ativar a habilidade do colar. Por isso a pergunta, se ela não os pegaria, para dar uma tentativa. Neia confessou seu desconforto, em resposta à pergunta do Rei Bruxo, mas Sua Majestade ouviu suas palavras, e simplesmente sorriu. Ainz diz que tal isso, ela deveria ir ao campo de batalha, com a determinação de devolver os itens para ele, não importando o custo. Neia tinha resolvido fazer isso desde o começo, mas resolver sozinha não iria quebrar seu desconforto. Depois de ouvir a resposta dela, o Rei Bruxo acenou com a mão em grande estilo. Ainz continuou, dizendo que ela apenas os recebesse, pois ele tinha feitiços que poderiam localizar itens mágicos, e já havia marcado eles, assim ele poderia localizá-los, caso fossem perdidos. Neia pergunta se era assim mesmo, e Ainz responde que sim, e estava tudo bem, que ela não precisava fazer cerimônia, e apenas pegasse, para usá-los. Ouvindo tais palavras, Neia pensou que se Sua Majestade pudesse fazer expressões faciais, provavelmente estaria sorrindo. Agora que Sua Majestade os ofereceu com tanta sinceridade, seria um ato rude rejeitá-los. A ideia de aceitar sua boa vontade, batalhava com o desejo de se desculpar, por incorrer uma perda para a nação de Sua Majestade. Esses pensamentos rodearam a mente de Neia. Ainz pergunta se ela podia fazer uma promessa, em que ela iria devolver cada um deles para ele depois de tudo acabar. Em outras palavras, era como se Sua Majestade pedisse para que ela voltasse viva, e entendendo o significado de suas palavras, umedeceram os cantos de seus olhos com lágrimas, pois apenas seus pais haviam tratado Neia com tanta bondade. Fim. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, então se gostaram, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal, pois isso irá me ajudar bastante. Fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.